ao tema do relacionamento, esses são os primeiros relacionamentos que a gente tem, né? Que são com os nossos pais. Depois a gente vai crescendo, a gente começa a ter os relacionamentos na escola, né? Os irmãos, coleguinhas, vizinhos e tal. E aí a gente vai, obviamente, construindo aí, através das emoções, né? De tudo que a gente vai aí desenvolvendo, a gente vai construindo as nossas crenças, né? E também alguns bloqueios e alguns traumas, né? E começa muitas vezes nessas primeiras fases da vida, né? Que a gente vai tendo contato aí com coisas que são novas pra gente. E a partir da medida que a gente vai se tornando adolescente, isso vai intensificando cada vez mais. É a fase mais, acho que, delicada, né, de relacionamento, é a fase da adolescência, e também porque tem um boom hormonal, entram várias questões envolvidas. E após a adolescência, que é a fase mais conturbada de relacionamento, porque ainda a gente está aí numa fase de construção, inclusive de personalidade, né? A fase adulta, então, passa a ser a fase, vamos dizer assim, que a gente começa a ter os nossos maiores desafios, verdadeiramente falando. Aí eu digo, por quê, né? Porque o que acontece? Bem-vinda, Aline, prazer em te rever, amiga de bons tempos. Hoje é dia do amigo, por isso que eu abri essa live aqui, porque eu sabia que algumas pessoas aí iriam conectar. Então seja bem-vinda, tá? Uma live sobre relacionamento, e a gente vai seguir aqui mais ou menos até umas 15 para as 9. Vou fazer uma ativação energética aqui, tá? Se quiser ficar, seja bem-vinda. Então, voltando ao tema aí, porque a fase adulta, vamos dizer assim, é aquela que a gente começa a encontrar os maiores desafios de fato, né? Porque aí a gente já construiu muita crença, né? A gente já construiu muita crença, a gente já tá com muitos bloqueios, a gente já tá com muitos traumas, começamos aí a entrar em padrões, né? Repetitivos, enfim. E os desafios, eles começam a ficar cada vez maiores. Por quê? Porque além da gente ter que se relacionar com o outro, a gente de fato começa a se relacionar com a gente mesmo, né? Não que nas outras fases da vida a gente não se relaciona com a gente mesmo, a gente se relaciona, mas é tanta coisa que a gente tem, vamos dizer assim, para aprender na fase quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, né? A gente tem tanta coisa para se distrair, para aprender, que a gente não faz esse trabalho interno, né? A gente não tem, você vê uma criança, um adolescente, dificilmente você vê fazendo trabalho de autoconhecimento, de autoestudo ou de percepção de si mesmo, né? Porque a gente tem outras coisas mais importantes, né? A gente tá aí preocupado com carreira, com trabalho, com escola, com enfim, né? Com a gente realmente viver essa vida aqui, né? Material e tal. E as coisas vão acontecendo. E quando a gente vê, a gente já viveu um monte de coisa. E os relacionamentos, eles muitas vezes a gente vai vivendo. É aquela coisa, né? Você vai vivendo, e quando você chega numa certa idade adulta, é que parece que se abre uma consciência maior, né? Até mesmo aí eu acho que pela experiência, né? Pela maturidade, e até mesmo assim, e aí eu digo pela maturidade, eu trago pela questão de observação, que aí os relacionamentos você vê que já mais ou menos as coisas são parecidas, né? Ana Paula, seja bem-vinda, tá? Uma live aqui surpresa no Dia do Amigo, falando sobre relacionamentos, o tema mais votado hoje numa enquete que eu fiz. Se você tiver interesse de permanecer, tá? Fica à vontade, a gente vai ficar mais ou menos até umas 15 para as 9. Vou fazer uma meditação e uma ativação energética aqui com a mesa radiônica. Então é importante, quem tiver interesse de permanecer, a gente vai construir uma egrégora aqui, onde eu vou medir a frequência do grupo. Então, quem tiver interesse de ficar, é importante que fique do início ao fim. Então, voltando a esse tema aí dos relacionamentos, qual é a pessoa que a gente mais se relaciona hoje, né? Vamos dizer, na fase adulta aí, que acho que a maioria que tá aqui são adultos já, né? A maioria, né? A gente se relaciona com a pessoa que a gente mais se relaciona todos os dias. Quem é a pessoa que a gente se relaciona 24 horas por dia, vamos dizer assim, né?
com a gente mesmo, né? Conosco. Então, desde a hora que você acorda, né? A hora que você abre os olhos, até a hora que você fecha os olhos, você está o tempo inteiro se relacionando com você mesma, né? E esse relacionamento, eu digo que ele se torna mais desafiador na fase adulta, porque é uma opinião, né? É uma mera opinião. Justamente pelo que eu comentei antes. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente... Então, seja muito bem-vinda, Ana Paula. Quando a gente tem essa percepção, né, de que a gente tem que se relacionar com a gente mesmo o tempo todo, eu digo que a fase adulta, né, na minha opinião, ela é a mais desafiadora, porque você tem, dependendo da idade aí de cada um, você tem muito passado, né? Então, assim, claro que depende muito da idade de cada pessoa, mas a gente tem mais passado. Então, quando você é criança, você não tem tanto passado assim, né? Quando você é adolescente, você tá muito ali no presente, né? Vamos dizer assim. A criança, ela vive o momento. O adolescente, ele também vive o presente, né? E quando a gente chega na fase adulta, vamos lá. Qual é o desafio? Viver o presente, né, minha gente? O maior desafio da fase adulta, eu tô falando por mim, viu? É uma mera opinião. Quem quiser colocar a sua aí, né? Sueli, seja bem-vinda. A gente tá falando de relacionamento, tema mais votado hoje numa enquete. Logo a gente vai fazer uma meditação e uma ativação energética aqui, onde eu vou medir a frequência do grupo pra gente dar uma clareada nessa área da nossa vida aí, que é dos relacionamentos, tá? Então, se você tiver interesse, permaneça na live. Paola, amada, feliz dia do amigo, seja bem-vinda. A live aí, surpresa. A gente tá falando sobre relacionamento. E vamos fazer uma ativação aqui com a mesa radiônica. Então, continuando aqui, para não ficar repetitiva para os que já estão aqui, né? Seja bem-vinda, Nanda. Essa parte da gente ter que se relacionar conosco mesmo na fase adulta, né? Ela é muito desafiadora, né? Então, voltando aí como eu estava falando, porque nós temos mais passado, né? Nós temos mais memórias, né? Nós temos mais, vamos dizer assim, material para a gente se distrair, né? Porque a criança, o adolescente, ele vive muito no presente, né? Ele tem aquela coisa com o presente e até mesmo uma certa ansiedade pelo futuro. O adulto, ele já tem um desafio maior, dependendo da idade da pessoa, porque ele tem já um excesso de passado, né? E conviver com esse excesso de passado, com as memórias do passado, com as experiências do passado, e ao mesmo tempo a ansiedade do futuro, dá um colapsozinho na gente, né? Da gente viver o momento presente, vamos dizer assim. Então a gente tem essa dificuldade. Então uma das coisas até que eu vou trazer aqui é um pouco também desse olhar, né? Desse olhar de que a gente se relacionar, né? Não sou especialista em relacionamento, foi só um tema escolhido aqui. A gente se relacionar conosco mesmo é o primeiro ponto, né? Então, às vezes quando a gente fala de relacionamentos, a primeira coisa que vem na cabeça é relacionamento amoroso, né? É aquela parceria, é o namoro, é o casamento, né, sei lá, o relacionamento com o sexo oposto, ou hoje em dia mais comum, com o mesmo sexo também, tá tudo bem. Mas eu até, assim, trago que o principal relacionamento é com a gente mesmo. E acho, inclusive, também, na minha opinião, que relacionamento ele tem a ver conosco.